Olá, aqui a gente começa a resolução do segundo exercício que ficou ao final da aula 6, que ficou sugerido, que é verificar que a projeção de um vetor do R2 em outro vetor também do R2 é uma transformação linear. Vou lembrar aqui só um detalhe, lá o enunciado dizia sobre a projeção de um vetor do R2 numa reta que passe pela origem do plano cartesiano. É a mesma coisa aqui, tá? O conceito não muda nada. Projetar um vetor do R2 em outro vetor do R2 é a mesma coisa que projetar um vetor numa reta que passa pela origem, tá? Então, a demonstração que vai ser feita aqui serve para ambos os casos. Então, dado um vetor xy, podemos obter um outro vetor x', y', pela transformação linear definida desta forma aqui. Claro, não estamos aqui mais uma vez, assim como no primeiro exercício, preocupados em como essa matriz de transformação linear é deduzida. Nós vamos apenas verificar os resultados obtidos a partir dela, tá? Então, esse vetor x', y', que vai ser obtido por essa transformação linear, é o resultado da projeção deste vetor aqui na reta y igual a x, ou num vetor que tenha componentes x e ax, né? Por isso é que é equivalente dizer que a reta que passa pela origem ou um vetor dá no mesmo, porque nós vamos ter um vetor que tem componente x e ax. Primeira componente x, a segunda a vezes x. Esse vetor vai estar em cima da reta y igual a x, então o resultado vai ser o mesmo. Eu vou começar aqui definindo o coeficiente angular da reta como 1/3. Vou inicializar o comando de plot, o pacote de álgebra linear, e vou definir aqui o primeiro vetor que a gente quer plotar, tá? Podia ter outros valores aqui, a gente podia ter colocado outros valores. 1, 4 é o que eu estou usando aqui para o nosso exemplo. E estou definindo um vetor que tem os componentes x e ax. Nesse caso eu escolhi x igual a 10 simplesmente para ficar um vetor grande o suficiente para que a gente possa fazer a projeção. O importante mesmo está aqui, né? O importante é que esses dois valores aqui sejam iguais e aqui tenha o a multiplicando na segunda componente. Quer dizer, isso é que vai gerar o vetor que está em cima da reta y igual a ax. E aqui eu peço para fazer o gráfico dos dois, né? Aqui eu tenho a reta ax, ou o vetor que representa a reta x, e o nosso vetor 1, 4. Agora, a gente quer ver que a transformação definida lá em cima, a transformação linear, vai produzir um vetor que vai ser a projeção deste em cima deste, em cima desse nosso vetor amarelo. Então, nós vamos definir aqui a matriz de transformação linear. Ficou com esses valores, porque o A foi definido aqui em cima como 1/3. E aí essa matriz respeita a fórmula da matriz de transformação linear, que é essa aqui. Então, definindo essa matriz aqui para valores, já substituindo o A pelo valor que foi mostrado lá em cima, a matriz se torna essa daqui. De forma que, dado um vetor de componentes 1, 4, se eu multiplicar esta matriz por este vetor, eu espero obter um vetor que seja a projeção desse na reta. Calculei, e aí ele me deu o vetor de componentes 21 décimos e 7 décimos. Se eu agora fabricar aqui a seta com primeira componente, C posição 1, segunda componente, C posição 2, C posição 1 está aqui, C posição 2 está aqui, eu defino a flecha e na hora de mostrar, de fato, esta flecha é a projeção dessa em cima dessa reta. Repare, estou projetando este vetor em cima dessa reta e o resultado é exatamente esse aqui. Repare, como se existisse aqui uma linha reta, né, mostrando que esse vetor está projetado na reta como sendo esse vetor aqui. Agora a gente precisa mostrar que essa transformação é linear. Ou seja, a gente precisa mostrar que a transformada da soma é igual à soma das transformadas e que a transformada de alfa u é igual a alfa vezes a transformada de u.
Para isso, a gente gera um segundo vetor de componentes 4, 5. Vetor de componentes 4 e 5. E agora eu vou gerar um vetor F, que é a soma do vetor B com o vetor E, componente a componente. B mais E na primeira componente e B mais E na segunda componente, porque B foi o nosso vetor 1, 4, esse aqui. Agora eu vou fabricar um vetor E de componente 4 e 5, né? Aliás, já está fabricado aqui, desculpem. O que vai ser fabricado agora aqui é a soma dos dois. Então eu tenho um vetor de componentes 5 e 9, que representa a soma desse vetor aqui com o vetor 4 e 5, que ainda não foi desenhado. Mas vamos lá. Agora nós vamos fabricar a transformada deste vetor E. Nós estamos fabricando o vetor E e agora vamos fabricar a transformada dele num vetor G. Por que transformada? Porque está aqui a matriz A vezes o vetor E. A matriz A é a matriz da transformação linear vezes o vetor E, que está aqui. E a gente espera encontrar a projeção desse vetor E na reta AX. E agora eu vou fabricar a transformada do vetor F, que é a soma. É a soma entre E e B. Vou aplicar a transformada dele. A vezes F vai ser armazenado no vetor H. E agora eu vou definir as setas para cada um desses novos vetores que foram gerados e vou fazer o gráfico de todos eles. Para que a gente possa observar aqui exatamente o que? Aqui está a nossa reta AX, ou, em outras palavras, o vetor onde todos os outros serão projetados. Aqui eu tenho um vetor, aqui eu tenho a projeção dele, pela transformação. Aqui eu tenho um outro vetor e a respectiva transformação, que é o nosso vetor que está aqui em verde. Esse vetor é a transformada desse, ou seja, a projeção dele. Enquanto que esse vetor é a projeção desse. Se a gente olhar com carinho, a gente vai perceber que esse vetor é a soma desses dois. Se eu somar esse com esse, eu obtenho exatamente esse aqui. Agora vamos analisar esse resultado em termos de projeção. Esse vetor, a projeção dele, está aqui. Esse vetor está projetado aqui. E a gente consegue observar o quê? Que se eu somar esse vetorzinho aqui com esse vetor aqui, quem eu vou obter? Vamos ver. Se eu somar esse vetor que tem componentes 2 e 1, com esse vetor aqui que tem componentes 5 e 2, na hora de fazer essa soma, eu obtenho um vetor que tem componentes 7 e aqui 2,5. Aliás, aqui, perdão, a componente desse vetor é 5 e 1,5. Se eu somar esse vetor 5, 1,5 com o vetor de componentes 2 e 1, eu vou obter esse vetor aqui, que é o vetor de componentes 7, 2,5. Então, repare, esse vetor é a soma desses dois. E a transformada dele é esse. Então, esse vetor é a transformada da soma. Porque eu somo esses dois vetores, obtenho esse, transformo, eu tenho esse. Então, esse vetor é a projeção, é a transformada da soma. Mas, ao mesmo tempo, ele é a soma das transformadas. Se ele é a soma das transformadas, eu estou provando aqui, né, que esse axioma da transformação linear foi devidamente observado. Foi, né, verificado. Uma observação interessante aqui é que se eu pegar a matriz da transformação linear, definida aqui, e multiplicar ela por ela mesma, ou seja, se eu calcular o quadrado desta matriz, quem eu obtenho? Ela mesma. Então eu posso dizer que se a minha matriz de transformação linear é P, ela é igual a P ao quadrado. Para esse caso, é claro. Isso não é válido para toda a transformação linear. Isso foi válido para este caso, que recebe um nome especial. Quando a matriz tem essa característica, a gente pode dizer que ela é uma matriz idempotente. Por quê? Porque P é igual a P ao quadrado. E transformações lineares definidas por transformações idempotentes representam projeção. Quando você encontrar uma matriz de transformação linear e você verificar que ela é idempotente, ou seja, P for igual
a potência de P, você pode suspeitar que essa matriz P define uma transformação linear do tipo projeção. Aqui no nosso exemplo é projeção de vetores do R2 em cima de outro vetor do R2, ou numa reta. Mas a gente pode generalizar para projeção de vetores de um espaço vetorial em cima de outro espaço vetorial. Posso projetar um vetor do R3 no R2 e assim por diante. Tá? E as matrizes de transformação, as matrizes de projeção da transformação linear do tipo projeção são matrizes idempotentes. Ok? Então aqui fica o segundo exercício da aula de álgebra linear, né, da aula 6, e em breve nós postaremos a terceira aula. Então agradeço aqui a atenção de todos, um abraço e até a próxima videoaula.